Que Jesus nos ampare a todos nós, envolva os nossos corações. Hoje nós estaremos abordando do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Uma das parábolas, uma entre tantas das parábolas de Jesus, que fala sobre o festim de bodas. E em determinada ocasião, conversando com um amigo e falando também sobre este capítulo e esta parábola íncita nele, a pessoa me perguntou, mas por que este assunto, por que esta parábola não está no capítulo dos trabalhadores da última hora? Ora, Kardec era muito didático e justamente ele não o colocou nos trabalhadores da última hora, porque os trabalhadores da última hora se infere o quê? Qual a conclusão a que nós chegamos? Que são aqueles que estão com a túnica nupcial, que é o que nós vamos ver mais para o final do nosso trabalho de hoje. Foram aqueles que aceitaram o trabalho da última hora, mas que estão envolvidos com o trabalho, que estão ali, digamos assim, trabalhando mais efetivamente o seu comportamento, as suas questões negativas, transformando-a em exercício positivo, em exercício do bem, e arregaçaram as mangas, tomaram a charrua, pegaram a enxada. E também precisamos fazer a correlação de como Jesus, que era um pedagogo por excelência, alguém que quando falava, além de trazer os contos, vamos dizer assim, as parábolas, as histórias que eram regionais, faziam referência às questões da época principalmente, a maioria delas, pelo menos, para trazer um entendimento. Então, parábola vem do grego parabolé. Pará significa onde, que era o direcionamento, ou poderia significar também passando perto, passando ao lado, junto de. E do outro termo, bolé, quer dizer que foi jogado, né? Jogado ao vento, que vem do grego também balho, que significa lançar, jogar. Então, passar perto, jogar perto. Utilizar-se do contexto. Esta é aonde queremos chegar. Utilizar-se do contexto local, digamos, do momento, para trazer um ensinamento. E Jesus fazia isso com muita excelência. Então, parábola é uma história que passa perto, sem atingir em cheio, para que as pessoas que estão ouvindo possam fazer as suas ilações, as suas correlações. Então, ela precisa de uma explicação ulterior, obviamente. Por isso que a parábola, ela não se referia apenas aos homens da época, ela é, digamos assim, atual até hoje, porque tiramos a parte alegórica, tiramos, digamos assim, aquela vestimenta mais grossa e vamos na essência do que aquela história significa, né? Então, tiramos a casca e vamos na essência em todas as épocas. Podemos fazer isso. Então, ele recorria, Jesus, frequentemente a elas, porque era a melhor maneira de interessar aos seus ouvintes. E também porque sabia que era muito mais fácil assimilar e reter qualquer ensinamento, como até hoje, quando esse ensinamento se utiliza das vivências e das questões de cada um, através de um enredo, muitas vezes, histórico. Então, nesta parábola, nós encontramos o seguinte: o reino dos céus se assemelha a um rei. E aqui nós podemos fazer a correlação também que o Espiritismo hoje nos faculta. O que é o reino dos céus? O que é o paraíso? O que é o inferno? O reino dos céus é um lugar circunscrito para onde iremos após deixarmos o corpo físico, após a morte, após o desencarne, aqueles que o merecemos? É isso seria o reino dos céus? O reino dos céus é também,
como Jesus colocava e como o Espiritismo hoje nos proporciona o entendimento maior, é um estado de espírito. O paraíso é um estado de espírito. Eu posso estar em qualquer lugar, se eu estiver bem, e principalmente no exercício das lições de Jesus, eu estou no paraíso, por assim dizer. Já aqueles outros de nós, que ainda temos erros terríveis e que não temos ainda conseguido o exercício de perdão, por exemplo, e quando a gente deita a cabeça lá no travesseiro e fica remoendo talvez uma discussão, eu não posso perdoar, é muito difícil para mim, os outros não sabem o que eu estou passando, a pessoa está no inferno, porque não consegue simplesmente concatenar os pensamentos. Então, o reino dos céus nesta parábola se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou os seus servos a chamar para essas a todos aqueles que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. Então, vejam o contexto. Uma festa. E trazendo sempre para os dias atuais. Uma grande festa, um festim. E ali houve os preparativos, nos dias atuais, o salão, a comida, no caso, todos os detalhes para que aquilo fosse realizado. E os convidados relacionados. Foi emitido o convite e eles se recusaram a ir. O rei despachou, então, outros servos com ordem de dizer a sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Estes, porém, se incomodaram com isso. E lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio, outros pegaram dos servos e os mataram, depois de haverem feito muitos ultrajes. E nesse contexto, do que Jesus estava falando? Da lição, do banquete espiritual de todos os tempos. A humanidade nunca esteve à matroca, nunca esteve à sua própria sorte. Sempre houveram os profetas. Podemos chamar ali da primeira lei, a lei mosaica, Moisés, e todos os profetas que poderiam ser representados por Moisés, trazendo um alimento mais substancial do que os que vinham até aquele momento recebendo. E, então, é histórico. Essa parábola é também, digamos assim, a história da nossa humanidade. Mas o que aconteceu? O próprio Moisés, quando desceu do Monte Sinai, com as tábuas das leis, que foi a primeira psicografia que se tem notícia, o que ele encontrou? Aqueles homens, rudes ainda, pois por isso que precisaram da lei mosaica, porque existe distinção entre a lei mosaica e a lei divina. A lei divina é de todos os tempos, a lei mosaica era apropriada àqueles homens rudes daquele momento. O que eles estavam fazendo? Fizeram um bezerro de ouro e estavam lá adorando, porque ainda eram homens politeístas. E Moisés estava ali trazendo e dando o direcionamento para a ideia de um Deus único. Então, se preocuparam com as suas questões materiais, seus campos, enfim, e não justamente com aquele alimento mais abundante. Continuando na parábola. Disse o rei, então, a seus servos, perante esses primeiros, o festim de bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamais para as bodas todos quantos encontrarem. E lá eles se foram. E ainda, na parábola, nós não vamos ler na íntegra, porque não teríamos tempo hábil, mais uma vez ele mandou, uma segunda vez ele mandou
o convite também, e eles não aceitaram, inclusive mataram aqueles a quem eles enviaram. Aqui nós podemos adentrar no contexto histórico ali da vinda de Jesus, que veio novamente refazer, aprofundar, corroborar o convite feito por Moisés, a modificação, veio dar aquele sentido mais abrangente, no sentido do amor a tudo e a todos indistintamente, pois que o próprio Pai Nosso é o contexto mais interessante desse aspecto, quando ele diz Pai Nosso. Não é Pai dos judeus, não é Pai dos hebreus, não é Pai dos saduceus, não é Pai dos israelenses, é Pai de todos nós, Pai Nosso. Então, sobre esse olhar, ele também é pai do criminoso, ele também é pai dos que erram. Mas ali está sendo oferecido a oportunidade naquele momento. Mas, o que aconteceu? Por influência dos fariseus, Jesus foi crucificado. Mataram o servo, mataram o enviado. E aí vem esse contexto agora. Então disse Jesus a seus servos: o festim está inteiramente preparado, mas os que foram chamados não eram dignos dele naquele momento. E depois as encruzilhadas e chamais para as bodas todos quantos encontrardes. Então eles saíram para as ruas e trouxeram a todos aqueles que iam encontrando, bons e maus, sem distinção, sem raça, sem credo, sem conotação política de nenhuma maneira. Trouxeram a todos, né? Nós poderíamos aqui ainda colocar nos dias atuais aqueles que têm as preferências na política pela esquerda ou pela direita, todos convidados. Então a sala das bodas se encheu das pessoas que se puseram à mesa. Nós podemos fazer esse paralelo aqui com a terceira revelação, com o Espiritismo. A todos os povos, todos são chamados a este banquete de luz, pois em nenhum momento Deus desiste de nós. Em todas as circunstâncias da vida, por piores que elas sejam, individual ou coletivamente, se nós tivermos olhos de ver e observarmos com atenção, mesmo ao lado das dores, mesmo ao lado das dificuldades, sempre há um alento, sempre há uma luz, uma brisa, um direcionamento, um apontamento, um chamado. Nessa questão de que o terceiro convite é o Espiritismo a toda a humanidade, hoje nós podemos observar que nunca em nenhuma outra época da humanidade houve tantos chamados, não apenas coletivos como individuais. Nunca tivemos tantas obras à disposição para a modificação comportamental das criaturas. A base são as obras de Kardec, 33 obras. Mas nós temos ali 412 da psicografia de Francisco Cândido Xavier, em torno de 278, 280, eu acredito agora com o lançamento do último livro do Divaldo, da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Aí temos Camilo Flammarion, Sueli Caldas Schubert, Ivone do Amaral Pereira, e tantos outros escritores que trazem tantas obras para o nosso conhecimento. Atualmente, o Conselho Espírita Internacional abrange vários países e tem a preocupação de traduzir em alemão, em esperanto, em inglês, em russo, em sueco, em espanhol, as obras da codificação, as obras complementares. Então, esse chamado está chegando a todas as criaturas, em todo o mundo. É tão interessante ver como se formou determinado núcleo espírita num país distante. Como isso se deu?
coincidentemente, e nós sabemos que não existe coincidências, né? E sim podemos observar ali a solicitude e o direcionamento de Deus a todos os povos. Um brasileiro bem estruturado numa casa espírita, em qualquer região do Brasil, o esposo ou a esposa, né? Ou um filho, e ele vai acompanhar, recebe uma promoção para trabalhar, para desenvolver a sua parte intelectual num país. E nós vemos tantos casos assim, tantas casas que foram espíritas dos determinados países do mundo que foram formadas assim. A pessoa chega lá, se estabelece e vejam só, logo formam um grupo de estudo com 1, 2 pessoas. E as pessoas vão se agregando, outros brasileiros, parentes daqueles brasileiros, colegas de trabalho daqueles brasileiros, e formam uma casa espírita, formam uma federativa em algumas situações, abordando outras instituições daquele país. Então, o convite está franqueado a todos nós. Mas, na nossa parábola, o rei foi conferir os convidados. Vejam só, que interessante. Ele entrou em seguida, o rei, para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: mas como assim a túnica nupcial? Se todos foram chamados, bons e maus, e eles foram como estavam ali, como foram convidados, como estavam no momento. É muito interessante refletirmos sobre isso. Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? Ora, ele aceitou o convite. Ele poderia ter dito não. Ele aceitou o convite que lhe estava sendo feito. Então, pelo menos, ele deveria ter se preparado de alguma maneira para isso. O convite o encontrou como estava. Vamos supor, descalço. Vamos fazer esse paralelo também. Descalço. Estava no trabalho, com a roupa de desalinho, mas ele recebeu um convite para um banquete. Então, ele deveria colocar um sapato, uma roupa melhor. Aqui também, no sentido figurado, que a gente precisa despir da alegoria e procurar entrar na essência. A túnica nupcial é o próprio aceite do convite e o esforço que se faz para participar desse banquete. E vem a pergunta: como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Ou seja, nós poderíamos fazer a correlação, a reflexão, de que ele estava ali numa falsa aparência. Poderíamos colocar como os falsos profetas, aqueles, talvez, que se dizem espíritas, colocando, então, alguns de nós: mas eu sou espírita, eu trabalho numa casa espírita, eu estudo há anos numa casa espírita. Quando eu desencarnar, com certeza, eu vou estar numa colônia espiritual bem estruturada, vou continuar meus estudos, vou continuar meus trabalhos. Mas se não houver a essência do exercício do bem e das lições de Jesus em nós não estamos com a túnica nupcial. Temos o conhecimento, temos a leitura, o estudo, mas não temos a vivência. Então, o conhecimento por si só não nos basta. É necessário o esforço ingente, permanente, para abafarmos aquela veste velha, aquela veste de quando o convite nos encontrou, e vestirmos efetivamente, nos preparando para esse banquete de luz que também podemos correlacionar com a transição da nossa humanidade, o mundo de regeneração. Joana de Ângeles, numa obra muito interessante, que nos fala, lá já no seu primeiro capítulo, sobre
o festim de bodas, e que se chama Atitudes Renovadas. No primeiro capítulo, capítulo 1, ela vai nos colocar sobre todos esses tempos, e que muito provavelmente nós fizemos parte dos primeiros convites, considerando os projetos reencarnatórios, as reencarnações, nós estivemos lá também. E pouco a pouco, vamos aprendendo um pouco melhor, e o convite nos vem sendo feito desde há muito tempo. E nós recusando, nos ocupando dos nossos negócios, das nossas coisas, das nossas questões, e não atendendo à necessidade, então, desse chamado que nos chega de todas as formas, e neste momento em que estamos vivenciando, muito mais do que antes. Então, as iguarias desse banquete, elas indicam as lições do Evangelho de todas as épocas, de todos os tempos. Aqueles homens que foram para os seus negócios, para os seus campos, as suas ocupações, as ocupações imediatas dos indivíduos. O ultraje e o homicídio dessa parábola indicam a categoria de espíritos inferiores que cometem crimes e atentados graves quando contrariados. E a veste nupcial, obviamente, meus amigos, representa a sinceridade, o exercício, o desprendimento das coisas materiais. Há no Livro dos Espíritos uma questão muito interessante em que Kardec coloca como se reconhecerá o verdadeiro espírita. Ora, por que ele colocou o verdadeiro? Não poderia ter sido apenas como se reconhece o espírita? Mas houve preocupação do codificador em colocar como se reconhece o verdadeiro espírita. Isto quer dizer que há espíritas que não são verdadeiros. Há espíritas que ainda não vestiram a túnica nupcial e que nas próprias casas espíritas, por vezes, provocam discussões pueris, as mais variadas, não atentam para esse chamado através da casa espírita, mas que é de Jesus, para este momento também, para a modificação do comportamento. E, de alguma maneira, está ainda preparando, vamos dizer assim, atualmente, nos dias atuais, e acredito que na época também, quando você é convidado para um casamento, um aniversário de 15 anos, alguma festa assim, vamos supor que tem mais convidados, a gente manda fazer o vestido, manda fazer o terno, manda ajustar, manda arrumar, enfim, tem toda aquela preocupação com a veste. E nós precisamos ter essa preocupação com a veste nupcial, que já compreendemos aqui que ela é alegórica, né? Precisamos ir na essência do ensinamento. Então, é a condição necessária vestir essa túnica nupcial para fazer aliança com Jesus. E a resposta da pergunta do verdadeiro espírita: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. Não é aquele que é bom, mas é aquele que está no caminho, mas que o esforço está sendo observado, está sendo reconhecido. E ele próprio, pois que não é perfeito, senão estaria em mundos superiores, é ainda espírito imperfeito, todos nós o somos, espíritos imperfeitos, no caminho, preparando, pouco a pouco, esta veste nupcial da sinceridade espiritual. E neste momento, todos nós, obviamente, está nos sendo perguntado: onde está a tua túnica nupcial? Então é um momento, esse nosso momento de transição, e conforme as mensagens que nos chegam do mundo espiritual, como a última que foi colocada de Emmanuel, através da live que Divaldo fez no último dia do ano, e que está íncita no último livro lançado por Divaldo Pereira Franco,
que é a continuação das outras obras de Manuel Filomeno de Miranda, que seria Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais, e agora, então, o livro que se chama, deixa eu ver aqui, não tenho... Um novo livro de Edivaldo, que se chama No Rumo do Mundo de Regeneração. Esse é o título do livro que está chegando aí às nossas livrarias e que fala muito sobre todo esse momento que nós estamos enfrentando. E que, pouco a pouco, também vai nos dando a oportunidade, obviamente, de prepararmos melhor, né, para este momento, para esse grande banquete, a nossa túnica nupcial. Todo o Evangelho de Jesus é um hino de amor à vida. É luz nas nossas almas. É o sol nas nossas almas. É uma canção de alegria. As parábolas que Jesus contava, embora tivesse o contexto da época, elas são atemporais. Trazem no contexto a todas as épocas. É uma música sinfônica, com todos os instrumentos que uma orquestra nos apresenta. E o maestro é Jesus. Precisamos nos perguntar, será que estamos tocando instrumentos diferentes, mas afinados no mesmo tom, na mesma nota musical, no mesmo diapasão? Como está a nossa sinfonia? Joana de Ângeles, nessa obra que comentamos, quando fala e faz algumas considerações sobre esses convidados, ela nos pergunta no final do texto, que tipo de convidados nós somos? Em que classe de convidados nós nos encontramos? E nos faz uma proposta muito interessante. Na obra Atitudes Renovadas, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Para nós nos autoelegermos convidados. Aproveitarmos o ensejo. Nos deter, absorver, nos apropriar, tirando o contexto material, nos apropriar das lições. Ir no seu cerne, na sua essência. Permitir que Jesus finalmente adentre em nossos corações. E que possamos, embora as dificuldades de todos os tempos, as dificuldades do momento, falar como ele falaria. Pouco a pouco vestir esta veste nupcial para esse grande banquete, para esse grande festim de bodas. Quando andarmos, que sejam os passos de Jesus. Quando falarmos, que sejam as palavras de Jesus. Quando olharmos, que seja o olhar de Jesus. O exercício, obviamente. E que possamos, então, no dia a dia, nos envolvermos, nos posicionarmos, sempre a favor do bem, sempre a favor da paz, sermos aquele que nos autoelegemos, então, atendendo, aceitando finalmente o convite. Então, essa túnica nupcial, também outra pergunta que queremos deixar aqui, partindo agora para a nossa conclusão, o nosso encerramento. Quais são as nossas vestes atualmente? Ela já está pronta? Ou ainda estamos trabalhando nela? É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial. Isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Cumprir a lei segundo o Espírito. E para encerrarmos, queridos amigos, nós gostaríamos de lembrar da obra de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Religião dos Espíritos, na página 227, fazendo, obviamente, a correlação sobre a veste nupcial. Uma mensagem belíssima que nos fala sobre a condição de ser espírito. Então, nos diz Emmanuel,
através do Dulce e do Chico. Espírita deve ser o teu caráter. Ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta. Ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome do teu nome. Ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Aquele exercício que os espíritos nos disseram, aquele que faz o esforço para dominar as suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. Esse é o espírita sincero. Espírita deve ser o claro adjetivo da tua instituição, ainda mesmo que por isso faltem as honrarias, as passageiras subvenções terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos, e não somente na Terra. Não somente conosco. Guarda, pois, na tua existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta da nossa caminhada. Porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Naturalmente, em algum momento, se não estivermos utilizando da sinceridade, da veste nupcial propriamente dita, alguém nos perguntará: que fazes aqui? Onde está a veste nupcial? E o texto escolhido aleatoriamente para o trabalho de hoje, que foi lido pela nossa irmã de boa vontade, também tem toda a correlação com este nosso contexto. É preciso que nós acordemos. O chamado desperta, ou tu que dormes, também é para nós. E como já vimos ali no contexto do nosso trabalho, estamos sendo chamados a todo momento. Né? E quando dormimos, ainda nos vem esse alerta, esse alento, esse chamado, esse puxão de orelha, podemos dizer assim: desperta, ó tu que dormes, e vai então vestir a sinceridade, a veste sincera do ser espírita, para poder finalmente aceitar o convite que nos está sendo feito há muito mais de 2000 anos. Desde o início da nossa caminhada na Terra, finalmente aceitarmos o convite de Jesus. Que fique então, queridos amigos, a nossa análise, a nossa meditação, e que possamos não mais perdermos tempo com as questões que ficam, com as questões da matéria, e realmente, efetivamente, nos ocuparmos com as questões espirituais, as únicas que vão nos proporcionar, então, alegria e verdadeira oportunidade de trabalho após o recesso do corpo físico. Mas não precisamos esperar. Sejamos felizes já, aqui, agora, fazendo aquilo que Jesus nos convida. O bem acima de tudo. A paz pela paz. O amor a todos, a todas as circunstâncias, a todas as características. Nem que seja pela compreensão de que, embora aquele nosso irmão momentaneamente equivocado, terá mais adiante as mesmas oportunidades que nós. O olhar para tudo e para todos como irmãos, que efetivamente somos, compreendendo o que Jesus quis dizer quando se referiu ao exercício da oração Pai Nosso, Pai de todos nós. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça e que nós estejamos sempre neste caminho em que efetivamente não há mais volta. Depois que conhecemos Jesus, não podemos mais retroceder ou retornar ao homem velho que nós éramos. Homem novo, com a roupa adequada, pouco a pouco, dia a dia, proporcionando alegria e harmonia a todos.